Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos às reviews de Arquivo X. Hoje, 13º episódio, Beyond the Sea, em português, Além do Mar, ou em outras versões, O Vidente. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo que faz aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do episódio, sempre com respeito, sempre respeitando também a minha opinião e a do Bruno. E é claro, a gente não pode evitar de deixar spoilers, ok? Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Cara, esse episódio ele tem um sabor bem diferente, né? Em que a gente tem dois prólogos, né? Um antes da vinheta do seriado, né? Em que a gente conhece o pai e a mãe da Dani Scully. E de repente ela recebe um telefonema após um jantar de final de ano, Natal, Ano Novo, em que o pai dela vem a falecer. Isso daí vai ser um pano de fundo para todas as atitudes e pensamentos que vão estar dentro da personagem. Já o segundo prólogo, após a vinheta clássica de Arquivo X, a gente tem o escritório do FBI, em que a Scully ela vai para o trabalho, mesmo estando de luto, para ela lidar um pouco com essa situação. Ela escolhe continuar trabalhando, em que ela vê o Mulder vendo os arquivos de um condenado ao corredor da morte, né, o Luther Lee Box, em que ele alega possuir poderes paranormais e entrar em contato com pessoas do mundo dos mortos. E através disso, ele diz que consegue dar dicas sobre o sequestro de 2 estudantes. E ele quer negociar para ele sair do corredor da morte, se ele conseguir identificar onde esses estudantes estão. É assim que começa, né? A gente vê um Mulder aqui totalmente descrente, porque foi ele que colocou esse assassino na cadeia, né? E ao mesmo tempo a gente vê logo no início do episódio a Scully tendo a visão do pai dela já morto, tentando falar com ela. O que eu achei assim, poxa, que sacada genial. Se ao invés de manter o mesmo formato, aqui a história se inverte. A Dana aqui, ela parece que ela quer acreditar e o Mulder ele não quer acreditar no Box. E isso daí eu achei fantástico. É isso, bom, começando. E esse formato de inverter os papéis, ele não é único aqui, ele vai se repetir eventualmente. Em alguns momentos de outras temporadas, o Mulder fica de fora e a Scully é a responsável pelas investigações. Na maior parte dessas investigações que ela fica responsável, é sempre um contexto mais paranormal e é sempre uma coisa mais voltada para ela mesma, tal qual é nesse episódio. É em que, tal qual o Bruno não falou, a gente tem o falecimento do pai dela, que é um personagem que vai voltar eventualmente de uma certa forma, e não é a última vez que a gente o viu. Existe esse conceito, essa apresentação da forma como ele aparece para ela, como esse fantasma silencioso que não diz nada. E eu acho já que esse é um começo bem impactante. Esse é um começo que ele apresenta várias coisas. Esse é um começo que ele apresenta a ideia da irmã da Scully também, que não foi só o Mulder que teve que perder que na verdade não é que perdeu alguém, mas de qualquer forma os pais da Scully também perderam uma filha. Ela não tá morta, mas eles perderam ela ideologicamente. Ela seguiu por um outro caminho. E a gente tem esse começo, o pai chamando a Scully pelo nome da irmã. Eu tava curioso de saber o que ele tava falando, né, na hora, né? Que a gente não consegue ouvir no episódio o que ele fala com os lábios. Na verdade, né? ele fala isso no jantar, se eu não me engano. Quando ele está se despedindo, ele dá um abraço nela. Se não me engano, eu vou até rever essa cena, mas se eu não me engano, quando ele dá um abraço nela, ele fala um nome que não é o dela. É, o Starbuck é o apelido dela, não, mas nem era Starbuck. Ele fala o nome de outra mulher. Eu vou até rever essa cena e vou tentar deixar aqui pra vocês, mas se eu não me engano é o nome da irmã. O que já mostra como ele sente falta da outra filha dele.
E isso já estabelece numa cena só várias coisas a respeito da família da Scully, porque afinal de contas a gente não tinha visto nada da família da Scully até então nesse episódio. Já estabelece que o pai dela é um marinheiro, já estabelece que ela tem uma irmã, já estabelece que o pai sente falta da irmã, e em seguida já estabelece o falecimento do pai. E eu achei uma cena bem sinistra, inclusive. Uma cena digna de um bom filme de terror, sabe? De um bom filme de suspense, ele sentado na poltrona, sem trilha sonora, falando sem conseguir ser escutado. Inclusive o que ele fala, ele tá recitando uma oração, só que ele tá completamente em silêncio. E eu achei essa cena muito, muito impactante. Afinal de contas, você acordar no sofá da sua casa, você vê uma pessoa sentada à sua frente sem falar nada, sem conseguir soltar som, é bem sinistro. Bruno, o que você achou desse começo na casa dela? Se tivesse tocado o telefone de madrugada, depois que eu tivesse vendo essa visão, cara, eu ia dar um pulo daquele sofá na hora. Mas assim, ao mesmo tempo eu achei um pouco triste, né? Porque perder uma pessoa tão importante na vida é algo muito marcante para qualquer pessoa, mesmo a mais cética e lógica. Agora sim, queria aproveitar aqui uma das cerejas deste bolo, em que Starbuck, para quem leu o Herman Melville lá, né, o Moby Dick, é o primeiro oficial do Capitão Ahab. E pelo que dá a entender nos diálogos da Scully com o pai dela, ela brincava que ele era o capitão que sempre ia pro mar buscar sua baleia, e ela era sua fiel confidente, a pessoa em que ele mais confiava, assim como o Ahab tinha o seu primeiro oficial, Starbuck. Curiosidade que a personalidade do Starbuck no livro do Moby Dick é justamente de uma pessoa muito lógica e calculista, o que combina perfeitamente com a Scully aqui, né? E detalhe, tem um vídeo aqui bem curto de eu citando aqui um pouco sobre a obra de Moby Dick, e ela aparece como menção neste episódio. Agora sim, após ela sair dessa situação de luto, tem a cena do enterro em que toca a música Beyond the Sea, por isso que tem esse título, né, do episódio. Let's go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. E ela começa a ver o Boggs incorporar aquelas entidades, né? E ele dá sinais de onde estão as crianças sequestradas. Ela não acredita, o Mulder ele faz aquela manobra com um pedaço da manga do Knicks, do New York Knicks, que ele coloca para querer descredibilizar o Boggs. Só que ele, quando fala com ela, ele chama ela de Starbuck também. E ela enxerga o pai nele. E aí eu fiquei pensando assim, gente, apesar da descrença do Mulder, ele de fato, pra mim, ele tem algum poder neste sentido, algum acesso paranormal, né? Não só ele, como a própria Scully também. Indiretamente ela tem. E apesar do Mulder não acreditar, ela sai da prisão e ela vai justamente no lugar que ele descreveu. E aí ela encontra os rastros de onde aqueles dois sequestrados tinham passado. Achei isso daí, assim, nossa, que diferente, né? Ao mesmo tempo que você não quer acreditar nele, você passa a acreditar junto com a Scully, que é a pessoa que você menos esperava na série que ia fazer isso. E depois também, aproveitando em que eles têm a cena do tiro no Mulder, né? Ele fala da cruz. É como se ele tivesse previsto realmente que ele ia tomar um tiro naquele exato lugar. Então, assim, é um caso de evento paranormal mesmo. Não tem nem como dizer que não foi. Isso daí eu achei, assim, excelente. Aqui é o melhor desse episódio pra mim. É o fato dele ter poderes paranormais de verdade. Ele não tá tentando enganar ninguém. Assim, dá pra gente tentar interpretar que tal qual no episódio é dito que o sequestrador, ele tinha ligações com o personagem do Dourif, só que mesmo que a gente consiga arrumar várias explicações para tudo o que acontece, inclusive a Scully estar ouvindo e vendo o pai dela por uma questão de luto, isso não explica muito. É complicado, sabe? É um episódio que ele deixa bem claro que existe um contexto paranormal. Mas ao mesmo tempo que ele deixa bem claro que existe um contexto paranormal, a gente pode enxergar isso tudo sobre os olhos de medo e de luto.
Mas pelo menos eu imagino nesse sentido, a Scully tá claramente muito afetada. Ele tá claramente muito afetada. A gente não vê o Brad Dourif cantando a música. A gente ouve ele cantando a música. A gente não vê pelos olhos dela ele cantando. Eu até vou revisitar de novo. Tem algumas coisas que eu vou revisitar no episódio pra trazer pra vocês. Mas a gente não vê o Brad Dourif cantando. A gente só ouve quando ele tá de costas. A gente vê a cabeça do pai dela no corpo do Dourif quando ela tá claramente afetada, porque ela tá enxergando uma coisa que talvez seja a primeira vez que ela vai ter que lidar com o fato de que existe um paranormal. Sobre o Dourif, o personagem dele tá claramente se cagando de medo de morrer. Então a gente pode enxergar como sim, existe uma coisa paranormal, mas talvez até, assim, pelo meu ponto de vista, talvez até não tenha, talvez seja só medo e luto, sabe? Talvez o mais racional mesmo fosse o Mulder. Mas nesse episódio eu concordo. Mas isso é Mulder mais pontos, equilibrado. mas isso são pontos de discussão. E é claro que, tal qual a gente falou, um dos personagens principais, que é o presidiário, que é o assassino em série, que tá tendo essas visões, o vidente, ele é interpretado pelo Brad Dourif, que é um ator de primeira categoria, que é um atorzaço, que fez Chuck. Ele foi o astro, fez o Charles Duray na franquia de Chuck, mas não só isso, ele fez outras franquias de peso, ele participou em Alien Ressurreição, ele fez Star Trek, Senhor dos Anéis, né? fez Senhor dos Anéis. Ele é um ator muito, muito grande, entendeu? E ele é o melhor ator do episódio. Ele entrega de verdade. A atuação dele, por mais que pareça caricata, combina com a temática do personagem, que parece sentir dor, que parece não tá entendendo, não tá sabendo lidar muito bem com esses poderes, que tá tentando usar isso como uma forma de escapar da cadeira, da câmara de gás. Ele vai ser morto na câmara de gás, e ensaiam com ele. Eu acho isso muito interessante, porque é o método que ele vai ser executado, porque tem essa, eles têm que achar esses jovens que foram sequestrados em menos de 7 dias, porque baseado no assassino em série que ele sequestrou, dentro desse período esses jovens vão ser executados. Só que antes disso, o personagem do Dourif, ele vai ser executado na câmara de gás, e para ele ser executado na câmara de gás, fica bem claro que os caras da penitenciária estão fazendo ensaios e testes com ele. E isso acontece muito. Lá nos Estados Unidos, nos corredores da morte, nos Green Miles, são feitos testes e são feitos ensaios para que nada dê errado. Então o Brad Dourif tem sido levado constantemente para aquela cadeira, colocado numa câmara de gás, deixado lá para ensaiar. E ele fala isso no episódio. Ele fala, cara, eu tô morrendo de medo, eu não aguento mais ter que entrar naquela cadeira. Eu achei todas as cenas dele muito boas. A cena final em que ele entra no corredor da morte, na Green Mile, e ele vê as pessoas que ele matou, é muito impactante. É um episódio, assim, que o começo dele é muito assustador, mas o final dele é muito impactante por si só. Eu acho que tá entre os melhores episódios da primeira temporada. Tá, esse e o episódio do incendiário passado, eu acho que eles estão pau a pau. Sim, pra mim, e olha que eles nem estão na mitologia principal de Arquivo X, né? Mas assim, outra coisa que eu queria trazer aqui, né? E isso daí vale até um vídeo separado, não sei se o JC concorda, né, com essa ideia. Mas é evidente, a gente já sabe disso de antemão, mas este episódio é um especial dedicado ao Silêncio dos Inocentes, né? A gente tem a agente do FBI em Silêncio dos Inocentes usando Hannibal Lecter para poder pegar informações de um criminoso. E aqui a gente tem a Scully e o Mulder fazendo a mesma coisa. E detalhe, a atuação do Boggs é muito semelhante aos trejeitos que a gente vê de sadismo e de frieza do Ledger, né, em Silêncio dos Inocentes. O modo como a Scully se veste, a personalidade das duas. As duas têm os pais que foram mortos, né? Um morreu por doença, o outro morreu por assassinato do policial, né, já no filme, né? Então, assim, a gente sabe que o Chris Carter ele era muito fã dessa trilogia do Hannibal, né?
E ele colocou muito da aparência até do escritório do FBI com o que tem do FBI do Silêncio dos Inocentes. Então eu achei bem interessante fazer esse paralelo, né? Principalmente nessa história, né? Assim, o final da história, quando você falou aí dele sentando na cadeira, a minha interpretação é que aquelas imagens preto e branco, que de fato ele teve uma visão final para ele mesmo, né? Essa é a minha interpretação, de que ele conseguiu ver algo, que todos os mortos que ele viu eram todos que ele matou ou que estavam esperando ele, né? Então ele morreu ali mesmo. Agora, fica aí o questionamento para cada um. A Scully, ela viu algo sobrenatural ou ela tá só lidando com o luto dela? Na minha opinião, ela tinha que acreditar. Agora sim, o jogo de frases nesse episódio tem a cena em que o Mulder tá com ela no hotel, né? E aí ele fala, eu quero acreditar. E ela, no final do episódio, ela fala, I can't believe, eu não posso acreditar. Então aquela inversão de papéis, ela acaba no final do episódio. Cara, é genial isso aqui. Espero que tenha muito mais desse tipo de coisa durante a série, né? E, assim, mesmo não tendo aquela vibe de alienígena, conspiração do governo, eu acho que é interessante ver como Chris Carter sabia fazer televisão com muita qualidade, se inspirando em bons roteiros e boas histórias, seja filmes, livros, mitologia antiga. É isso aí. É isso, pessoal. Nota 10. Nota 10. Bom, é isso. Não damos nota, mas esse é um nota 10, sem dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Brunão, quer se despedir dos nossos amigos? Galera, não percam, anotem aí um tempinho no final de semana de vocês, na folga de vocês, e deem uma conferida no conteúdo aqui do Ponto de Comando. Sempre a gente está lançando vídeos de Star Trek, Starfleet Academy, e Arquivo X e vários filmes de ficção científica. Meu muito obrigado, e a gente vê mais Arquivo X na semana que vem. Valeu! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até a próxima semana com mais um vídeo de X-Files. Até mais.